Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 23, 31 a 33. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou ao entendimento de enxergar que nem tudo que fazemos pensando estar agradando ao Senhor está no seu coração. Você já deve ter deparado com a seguinte situação: alguém que, se dizendo muito espiritual, julgando a atividade de um irmão ou uma pessoa que professa a mesma fé. Ou já deve ter vivido escolher uma diversão ou algum entretenimento do que a se alimentar da presença do Senhor. Por que isso é relevante neste contexto? Pelo simples fato de estarmos indo contra aquilo que nos foi ensinado na palavra e o que devemos fazer. Quantas vezes escolhemos a satisfação da nossa carne, desejos e vontades e não buscar a presença do Senhor. Quero que compreenda, não é pecado se divertir, passear ou muito menos viajar, mas a prioridade das nossas escolhas. Quantas vezes nos reunimos para jogar conversa fora e acreditamos que Jesus está na conversa? Até dizemos, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Será que é a presença ou é a nossa mente cauterizada e encantada com a nossa religiosidade que não permite enxergarmos quem somos? Por isso os versículos que lemos, tudo me é lícito, ou seja, tenho a oportunidade de fazer tudo o que eu quiser, mas a partir do momento que estou vivendo a vida de Cristo, agora tenho que fazer ou tenho que saber se aquilo que vou fazer vai gerar escândalo ou gerará a presença e glorificará o Senhor. Observe as palavras de Jesus quando retratou e ensinou sobre isso, descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Você conseguiu compreender que não é simplesmente dizer que hoje vai ou está em uma igreja, mas as suas palavras, o seu comportamento, o seu modo de agir e de pensar têm que ser transformados pela palavra e pela vida que você vive em Cristo. Outro fato importante dessa caminhada é achar que somos detentores da verdade que há na palavra sem termos entendimento espiritual daquilo que fazemos. Por isso que Tiago, em sua carta, no capítulo 3, versículos 10 a 12, nos diz o seguinte: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você viu que não tem como falar bem e falar mal? Ou é uma coisa ou é outra. Por isso, o nosso nível de maturidade tem que ser observado. Quanto mais nos achegamos ao Senhor, mais ficamos iguais a Ele. Mas, quanto mais mantemos nossa religiosidade pautada em nossas próprias concepções, tradições, doutrinas humanas e pensamentos pecaminosos, menos compreenderemos a sua vontade. E isso nos leva a uma prisão chamada julgamento.
Quantas vezes você presenciou pessoas sendo expulsas de igrejas porque o ego, a imaturidade, o orgulho e a falta de bom senso entrou no coração do homem? Mas se são ovelhas do Senhor, onde estão? Quem tem cuidado? Por que foi dado o direito de tirar do aprisco algo que não nos pertence? Uma palavra pode destruir ou pode edificar. A nossa escolha é o que define. Não devemos aceitar o pecado e jamais viver à mercê dele e de seus benefícios, mas temos o direito de discernir entre o bem e o mal. E quero concluir dizendo: por que o julgar e o apontar o dedo se não há a compreensão e a visão do que está sendo feito? Não lemos: ai daquele por quem vier o escândalo, e tudo o que é lícito, mas nem tudo me convém? Tudo tem que ser orientado e dirigido pelo Senhor, pois, quando fazemos por impulso e apontando para o nosso nível de espiritualidade, podemos estar sob o domínio do nosso orgulho. Por isso que a palavra nos orienta a falar menos e observar o momento oportuno de falar. E na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19, 21 e 22 e 25, nos orienta da seguinte maneira: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Por isso hoje, se guarde. Se possível, abra sua boca para o necessário. Não deixe se contaminar com o que tem ouvido e visto. Não julgue jamais o que está acontecendo. Antes, eleve os seus pensamentos ao Senhor e deixe-os cativos à obediência de Cristo, e não permita que nada interfira em sua comunhão com Ele, pois este dia foi feito para você receber tudo aquilo que o Senhor preparou. Não mais e não menos, mas somente aquilo que o Senhor quer te entregar hoje. Então, receba, deixe o Senhor fazer aquilo que Ele iniciou neste dia para a sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por este dia. Obrigado pela oportunidade de entregarmos as nossas primícias estas primeiras horas, de entregarmos tudo aquilo que temos e que somos, para que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado. Senhor, nós cremos naquilo que nos foi dito, prometido, falado, porque assim, Pai, o Senhor nos faz conforme o seu querer. Mas antes, orienta-nos e faça com que enxerguemos tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, que o Senhor quer fazer, Pai, através da onde o Senhor está nos enviando, nos colocando e nos levando. Faça, Pai, com que os nossos lábios seja, Pai, uma adoração e uma oração constantes diante de Ti. Livra, Pai, todos deste mal. Livra todos, ó Pai, deste caminho, Senhor, que acaba sendo um desvio diante daquilo que o Senhor quer. Mas mostra-nos cada vez mais a sua direção. Mostra-nos cada vez mais o seu caminho. E faça, Pai, com que este rio flua dentro de nós de uma maneira sobrenatural, a ponto de não sermos mais levados, Senhor, por nenhum tipo, Senhor, de doutrinas, porque como lemos, tudo, Pai, nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, por isso, leva-nos, Pai, a este caminho que o Senhor preparou para aqueles que creem e para aqueles que querem viver este sobrenatural e dessa maneira que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos tudo diante do seu altar e todos os nossos sentidos, para que o Senhor flua através de nós e revele a sua presença aonde nós estivermos. Muito obrigado. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala
é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.